Cris aqui com vocês para nós fazer o passo a passo desse lindo ursinho verde. Para começar, nós vamos precisar colocar na nossa pasta americana já colorida o CMC. Essa é a quantidade que eu estou usando para essa quantidade de pasta americana, mas olha só, gente, já vou mostrar aqui ó, a basezinha do cupcake que vai ser colocado esse ursinho em cima. E essa textura, inclusive, está no nosso e-book, que está na descrição desse vídeo. Não perde a oportunidade, porque nós estamos no momento de muita promoção, tá? Sem mais delongas, queria dizer que aquela base lá é para referência do tamanho. Aqui nós vamos fazer o corpinho e a cabecinha. Eu tô com duas bolinhas, essa é um pouquinho maior do que a outra, para fazer o corpinho. Então eu faço a bolinha primeiro e depois eu faço tipo uma coxinha bem gordinha e dou uma achatadinha nela. Dando uma achatadinha nela, eu coloco ali na mesa, né, na bancada, pra ela ficar tipo de pezinho, né? Para que esse corpinho ele fique de pezinho lá no nosso moldezinho. Coloquei de lado e vamos para a cabecinha. Gente, é fácil, rápido, isso é super fácil, tá? Sem molde, sem nada. Ó, para fazer a cabecinha, eu fiz a bolinha bem redondinha e fiz a marcação. Essa marcação é o que separa a testa da bochecha. Ela é para deixar o nosso ursinho com um pouquinho mais de bochecha embaixo, sabe? Então tu vai modelando e vai ajeitando a bochechinha. Não é difícil, basta querer fazer e ter paciência, tá? É super fácil mesmo. Depois você pegar o jeito, vai bem rapidinho, vai bem facilzinho. E basicamente a gente utiliza aqui para fazer esse ursinho as mãos, tá? A melhor ferramenta que a gente tem na confeitaria é as mãos. Eu tô com um macarrãozinho aqui, vou fazer um furinho para depois estar colocando a cabecinha no corpinho. Então eu furei a cabecinha, tô furando o corpinho, tá? Onde que vai como se fosse o pescocinho dele. E aqui eu tô estirando uma pasta americana branca, bem fininha. Essa branca não tem CMC. Poderia, mas não tem, não precisa, porque ela é bem fininha mesmo. Para nós fazer o quê? Sabe aquele detalhezinho da barriguinha do ursinho carinhoso? É para isso, tá? Então eu fiz o mais fino que eu pude e aqui eu peguei um cortador redondo. Cris, eu não tenho um cortador redondo ainda. O que eu faço? Tô colando com a colinha CMC, tá, gente? Faz uma bolinha, gente, e achata, uma bolinha bem redondinha e achata, achata, bem achatadinho para ficar fininho. Eu poderia estar usando esse meu marcadorzinho, mas vou usar essa minha florzinha aqui. Para fazer, também pode ser cortado à mão, tá, gente? Então desenha uma florzinha no papel, recorta o papel e passa o desenho para a pasta americana depois da pasta aberta. Dá para fazer, eu cansei de fazer, até tem vídeo aqui mostrando eu fazer essa técnica, tá? Aqui eu tô com um cortador que é para facilitar, mas dá para fazer à mão, né? Uma florzinha. Era para ser, na verdade, um trevo de 4 folhas, se eu não me engano, mas é o que eu tinha e é o que eu usei. Como não chama tanta atenção assim, eu coloquei, né? Parece um trevinho, na verdade, só que de 5 folhas. Aqui a gente vai colar então com a pasta americana esse detalhezinho da barriguinha dele. E se você souber o nome desse ursinho, comenta aqui embaixo. Bom, dando aqui ó, o nosso corpinho com a barriguinha pronta, eu já vou colar na minha base. Essa base é de um cupcake, então esse ursinho ele vai ficar em cima de um cupcake, tá? Aqui eu posiciono ele e deixo secando, tá? Para fazer o focinho do nosso ursinho, agora eu tô com a cabecinha do ladinho, e para fazer o focinho eu faço uma bolinha redondinha e achato bem e posiciono já com a colinha CMC onde ela vai ficar, que é no lugar da boquinha e do narizinho do nosso ursinho. Aqui eu já vou marcar a boquinha dele, pode ser com qualquer estequinha ou pode ser com o cabinho de uma colher, não tem problema, faz com o que você tem, mas faz, tá? Aqui para fazer os 2 olhinhos do ursinho, eu faço 2 mini bolinhas pequenininhas e dou uma achatadinha nelas. Elas são bolinhas ovais, na verdade, tá? Então não deixo ela redondinha, eu deixo ela ovalzinha. E 2 bolinhas menores pretas. Então aqui você, quando eu posicionar aqui no lugarzinho certo, já com a colinha CMC, você vai ver melhor essas mini bolinhas. E, gente, nunca deixe de olhar a descrição dos vídeos da Cris, tá? Sempre tem promoção do material da Cris, sempre tem algum vídeo, alguma indicação, algum e-book, às vezes um e-book gratuito, às vezes um pago, mas sempre baratinho. Então, ajuda aqui no canal, vamos curtir mais, comentar mais, para mim continuar fazendo esses vídeos aí para vocês, se vocês gostam do meu conteúdo. Ah, Cris, eu não gosto, não tô gostando porque é muito longo os teus vídeos. Então, gente, dá a sugestão aqui embaixo, que tipo de vídeo você gosta.
Porque modelagem, se vocês querem todos os detalhes, não tem como ficar tão curto, né? Aqui, gente, para fazer a sobrancelha, eu fiz essa cobrinha com a pasta americana preta, tá? E eu corto bem nas beiradinhas, na parte mais fininha que ficou. Então eu vou numa beirada e na outra. Eu faço esse cortezinho e eu falei, se eu não me engano, no vídeo passado, por que eu uso essa técnica e não pintura. Porque, gente, depois que a gente pinta, se a gente não gostar do resultado, geralmente a gente perde a peça ou fica borrado ou fica com algum defeito. E assim você pode estar colocando a sobrancelhinha no lugar que você quiser, na posição que você quiser, sem deixar o ursinho com cara de brabo, né? Que acontece muito quando a gente pinta. E daí, se não gostar, dá pra tirar e arrumar. Então é por isso, tá? Eu sugiro aí, eu recomendo essa técnica para sobrancelha. Para os olhinhos também, mas para sobrancelha principalmente. Aqui, gente, eu tô fazendo a franjinha do nosso ursinho. Para isso, eu tirei... Tu pode pegar assim, ó, 3 bolinhas do mesmo tamanho, ou uma um pouquinho menor que a outra, são pequenas, tá? E depois faz coxinha dessas bolinhas. São 3, porque eu quis botar 3, mas se quiser colocar 4, pode também. Aí dessas bolinhas faz as coxinhas, 3 coxinhas e aqui 2 bolinhas maiores para fazer 2 orelhinhas. As 2 bolinhas eu faço uma marcação. Cris, eu não tenho boleador para fazer essa marcação. O que eu faço? Pega o dedinho e marca com o dedinho, tá? Aqui eu passei uma colinha CMC e tô colando as orelhinhas. Não sei se você reparou, mas eu fiz um corte na orelha só para ficar retinho. Eu prefiro fazer assim, mas dá para botar ela inteirinha também, tá? É só ajeitar bem que ela fica bonitinha. Aqui eu tô colando as nossas 3 mini coxinhas, que é a franjinha, né? Do nosso ursinho. E, gente, dá pra ver que não precisa realmente de molde, você consegue fazer porque não é difícil, tá? Eu peguei o mesmo verde do meu trevinho, entre aspas, que eu fiz lá em cima, que eu fiz antes, a mesma cor do verde, o mesmo tom. E o que eu tô fazendo com esse verde? Eu tô fazendo narizinho. Eu poderia estar recortando um coraçãozinho pequenininho, mas eu fiz 2 mini coxinhas e eu tô colando, formando um coração com essas coxinhas, tá? Então, as 2 partes gordinhas da coxinha vai para cima e eu junto as 2 fininhas embaixo. Depois de posicionado, eu dou uma achatadinha e fica tudo certo. O narizinho dele fica tipo um coraçãozinho, que os ursinhos carinhosos, ele tem essa característica, né? Aqui, gente, eu tô passando a colinha CMC, já coloquei o meu macarrão. É só para ajudar ali para não estar escorregando, para não secar de maneira incorreta, né? Mas eu já fiz ursinho sem o tal do macarrão, deu certo também quando ele é pequenininho, tá? Quando é maior, aí eu não recomendo, porque precisa de uma certa estrutura, né, gente? Tudo que é modelagem. Agora, nós vamos fazer as 2 patinhas e os 2 bracinhos. Para isso, 4 bolinhas, tá? 2 para os bracinhos, 2 para as perninhas. E das 4, eu faço 4 coxinhas também. Aqui eu tô fazendo 2 primeiro, que são as perninhas. Aí o que eu faço? Eu fiz 2 coxinhas. As coxinhas eu fiz a marcação do pezinho com o próprio dedinho, né? Boleando. E depois eu dei uma achatadinha no pezinho e virei, que é para fazer a dobra do pezinho. A mesma coisa na outra perninha e voilá, tá prontinha. Tá? Então é super fácil mesmo, não precisa ter experiência em modelagem para fazer um ursinho bem bonitinho, se tu tiver paciência e fizer com vontade, né, gente? Eu tô fazendo essas marcaçãozinhas aqui, ó, com o meu bisturi nos dedinhos, poderia ser uma faquinha, qualquer outra coisa, tá? Até uma régua, tá, gente, para fazer essa marcação. Mas quando o ursinho tá sentado, essa marcação não é tão importante. Quando ele tá de pé, sim, daí é mais importante. Eu gosto de fazer porque eu gosto dos detalhes. Inclusive, falar em detalhe, eu esqueci de um detalhe muito importante em todos os meus ursinhos. Os ursinhos carinhosos, eles têm um coraçãozinho no pezinho, na sola do pé. Então, se você for reproduzir, tenta lembrar de colocar um coraçãozinho na sola do pé, tá? Aqui eu tô fazendo um corte para facilitar a minha colagem lá na barriguinha do nosso ursinho, que ele vai estar sentadinho, e eu afinando ali o meio da perninha dele, né, ladeado assim, fazendo esse corte, vai me ajudar muito a fazer o contorno da barriguinha, então não vai ficar grosseiro,
tá? Tem gente que coloca a perninha inteira e eu gosto de fazer esse corte para ficar bem a voltinha, tá? Então assim vai do costume de cada confeiteira. Mas eu acho mais bonitinho o acabamento assim. Aí a gente posiciona as patinhas, esse no caso tá sentadinho, tá? Poderia fazer de pezinho também, daí não é feito esse corte, tá, gente? Aí eu colocar a perna inteira. Aqui nós vamos fazer os dois bracinhos, duas mãozinhas. Então, mais duas coxinhas, das bolinhas eu fiz duas coxinhas. Fiz a marcação da mãozinha, né? Da patinha de cima, da mãozinha dele. E da marcação agora, eu gosto eu dou uma achatadinha em cada mãozinha e eu gosto de separar o dedão, porque a mãozinha do urso, ela fica mais bonitinha sem os dedinhos, só com o dedão separado, tá? Mas também é costume. Aqui, gente, eu tô usando o meu bisturi cirúrgico para fazer, mas poderia ser um bisturi de artesanato, uma faquinha de corte, até uma esteca, né? Alguma coisinha aí que tu use para cortar. Até uma faquinha de cozinha tu consegue, se tu tá começando e ainda não tem material. Gente, quando eu comecei, eu não tinha todos os materiais e eu fazia igual, tá? É isso que eu tô dizendo. O sucesso na confeitaria vem com o tempo, os materiais, o arsenal pra gente trabalhar vem com o tempo, tá, gente? Então, para poder comprar tem que fazer, tem que pegar encomenda, tá? E a encomenda não vem sozinha. Você não precisa da encomenda, você faz, tira a foto, posta e vem a encomenda. Essa é a verdade. Ali eu tirei um pedacinho do bracinho para não ficar tão comprido. Eu vejo a posição que eu preciso cortar ele, qual é a posição que eu vou colocar o braço. Depois que eu ver a posição, aí eu corto. Por quê? Porque se o braço for para baixo, eu corto de um jeito, se o braço ficar para cima, eu corto de outro jeito. Se ele tiver com o bracinho para frente, é de um outro jeito, tá? Então eu passo a colinha, posiciono os bracinhos e voilá, o ursinho vai ficar prontinho, rapidinho para fazer e fica muito lindo. Eu quero que você faça, que você vá lá nas redes sociais e me marque, tá? Lá, Cris Azolim, tem aqui na descrição do vídeo, tem minhas redes sociais. Curte para nós chegar aí pelo menos a 200 curtidas, por favor, me ajuda. E também compartilha esse vídeo se você gostou. Bom, gurias, eu vou passar aqui, ó. O que é isso aqui? São algumas texturas que tem no nosso e-book. Como tinha gente me chamando no privado para perguntar, eu disse eu vou colocar no vídeo e vou mandar um vídeo para elas, que daí elas têm que assistir o vídeo. Tá, então é para vocês conhecerem algumas das texturas que tem no nosso e-book de texturas criativas, tá? Então são texturas que, por exemplo, a maioria delas custou menos de R$2 para mim, algumas R$3 e algumas custaram centavos. São texturas bonitas. No e-book tem mais de 20 texturas lá para você, mas com o passo a passo você vai poder fazer muito mais que 20. É tipo um arsenal infinito. E aqui, gente, ó, essa é uma das texturas, eu tô mostrando como é que fica no trabalho, tá? Aqui também tem texturas que você não precisa usar só na base do doce, pode usar em bolo também, tá? Então é isso aí, nossas texturas criativas. Beijo! O link na descrição. Até o próximo vídeo.